Começando a nossa análise de hoje com muita energia, hoje a gente não vai falar só de dicas de bem-estar, tá? Vamos fazer um mergulho profundo no motor principal da nossa biologia. Sabe, muitas vezes o sono é tratado como um luxo dispensável, né? Algo que a gente acha que pode simplesmente trocar por mais algumas horinhas de produtividade ou de entretenimento. Mas os dados científicos mostram uma realidade completamente diferente. O sono é uma necessidade biológica absolutamente crítica e inegociável. Quando a gente corta as horas de descanso, o nosso corpo não fica só cansado. Ele literalmente começa a falhar em níveis celulares e sistêmicos. Então se preparem, porque a gente vai descobrir agora exatamente o que acontece nos bastidores do cérebro e do metabolismo quando deixamos o descanso de lado. Certo, vamos mergulhar nisso. Essa citação genial do neurocientista Matthew Walker já coloca as cartas na mesa sobre o tamanho do problema social que estamos enfrentando. Não é só uma questão de pessoas com sono no trabalho, gente. É um desafio monumental de saúde pública. A forma como a nossa sociedade moderna se estruturou está literalmente corroendo a base da saúde humana. O nosso roteiro de hoje vai passar por 5 pontos centrais. Primeiro, a epidemia silenciosa do sono. Segundo, a cognição e as decisões de risco. Terceiro, o ciclo de lavagem linfática do cérebro. Quarto, a saúde física e o envelhecimento acelerado. E, finalmente, vamos ver como recuperar esse sono restaurador. Ponto 1. A epidemia silenciosa do sono. Para começar, a gente precisa entender como se tornou super normal existir com um descanso insuficiente, né? Os números são bem assustadores. Pelo menos um terço dos adultos no mundo todo não atinge aquela recomendação básica de 7 a 9 horas de sono. E olha que loucura! De todos os seres do reino animal, o ser humano é o único que restringe o próprio sono de propósito sem ter nenhum risco de sobrevivência envolvido. Na natureza, isso não existe. Leões e tigres dormem 15 horas por dia e alguns morcegos chegam a dormir 19 horas. Enquanto a gente ignora os nossos limites biológicos, ficando conectados 24 horas por dia, as consequências reais vão se acumulando e se transformando em desastres mesmo. Estamos falando de coisas que vão desde acidentes trágicos de trânsito até erros fatais em cirurgias. Ponto 2. Cognição e decisões de risco. Isso ilustra perfeitamente o tamanho da literatura científica sobre o assunto. Esse diagrama aqui mapeou centenas de estudos acadêmicos inteiros só sobre a privação de sono e a nossa tomada de decisões. Esse nível de rigor mostra pra gente que a degradação do desempenho cognitivo não é só uma teoria, é um fato totalmente quantificável. O cérebro exausto muda completamente a maneira como processa opções e avalia riscos. A diferença chega a ser gritante quando a gente compara um cérebro descansado com um cérebro privado de sono. Em um estado normal, bem descansado, as decisões em ambientes incertos costumam ser bem cautelosas. O cérebro faz aquela avaliação equilibrada e lógica de perdas e ganhos. Mas quando acumulamos dívida de sono, o perfil de decisão vira de cabeça para baixo. A mente fica super impulsiva e propensa a buscar riscos. E o mais bizarro, as pesquisas mostram que depois de umas 8 horas de privação total, as pessoas chegam a perder a capacidade de usar o feedback negativo. Ou seja, elas continuam cometendo os mesmos erros e não conseguem ajustar a estratégia de jeito nenhum. E quando a gente leva essas descobertas do laboratório para o mundo real, bom, é aí que a coisa fica perigosa. O julgamento prejudicado em profissões de alto risco não é só um contratempo. Estudos focados no ambiente de trabalho confirmam que médicos residentes, cirurgiões em plantão noturno e até árbitros de esportes cometem muito mais erros e tomam decisões incrivelmente arriscadas quando estão fadigados. Nesses cenários todos, a falta de sono pode ser literalmente uma questão de vida ou morte. Além da lógica, tem um impacto emocional impressionante nessa história toda. Um experimento fascinante lá da Universidade de Berkeley demonstrou exatamente isso. Eles pegaram 2 jogadores de futebol americano, caras conhecidos por serem super sérios e contidos, e mantiveram os 2 acordados a noite inteira para um teste de memória. No dia seguinte, de manhã, os 2 estavam rindo histericamente, com os rostos todos borrados de batom e maquiagem que outras estudantes, também sem dormir, tinham passado neles. Esse caso é um retrato maravilhoso daquela instabilidade emocional extrema e da mudança drástica de personalidade que uma única noite em claro pode causar. A parte do cérebro que regula o comportamento social e o humor simplesmente desliga, apaga geral. Ponto 3. O ciclo de lavagem linfática do cérebro. Mas por que será que o cérebro se desintegra tão rápido sem sono, né? Para entender o mecanismo biológico que está falhando aqui, a gente precisa olhar no nível microscópico. A resposta está nesse tal de sistema linfático.
Basicamente, é uma rede biológica complexa que funciona como um verdadeiro ciclo de lavagem metabólica para o cérebro humano. Durante o dia, enquanto estamos acordados, o cérebro queima energia e vai acumulando um monte de subprodutos tóxicos. E é só durante o sono, e especificamente no sono de ondas lentas, que são aquelas fases mais profundas, que essa rede entra em ação total. Ela joga o líquido céfalo-raquidiano pelo tecido cerebral e faz aquela faxina pesada, removendo todo o lixo celular. Agora, o que é realmente interessante aqui é esse número. O espaço intersticial, que é o espaço entre as células cerebrais, não fica parado não. Durante o sono profundo, esse espaço se expande em impressionantes 60%. O cérebro literalmente muda de forma para permitir que os canais de fluido se abram e lavem os resíduos de um jeito muito eficiente. Sem o sono profundo, esse espaço continua espremido e a lavagem simplesmente não acontece. E quando a gente pula ou interrompe esse ciclo de lavagem, seja por insônia, sono fragmentado ou até por estar em uma UTI, acontece um efeito dominó bem assustador. As toxinas ficam presas lá no cérebro. Proteínas neurotóxicas como a beta-amiloide se acumulam super rápido. E a proteína tal fosforilada não só aumenta, como começa a se espalhar ativamente por diferentes regiões do cérebro. Essa incapacidade crônica de limpar o lixo cerebral tem uma ligação fortíssima com declínio cognitivo e doenças terríveis como Alzheimer. A gente pode até pensar que qualquer jeito de ficar inconsciente já resolve o problema, né? Mas isso é um erro muito perigoso. O uso de sedativos e álcool cria uma espécie de pseudo-sono. Eles até apagam a gente, sim, mas reprimem ativamente as fases reparadoras, incluindo aquele sono essencial de ondas lentas que acabamos de falar. A sedação não dá o gatilho neuromodulatório que o sistema linfático precisa para ser ativado. O cérebro até parece estar dormindo, mas quimicamente a faxina não está rolando de jeito nenhum. Ponto 4. Saúde física e envelhecimento acelerado. E a destruição não fica só dentro da cabeça. Quando a gente sai do cérebro e olha para o resto do corpo, a devastação metabólica e sistêmica causada pela dívida de sono é brutal. Uma pesquisa histórica da Universidade de Chicago mostra o quão rápido essa degradação acontece. Eles pegaram jovens saudáveis e reduziram o sono deles de 8 para 4 horas por noite. Sabe o que eles descobriram? O metabolismo levou 40% a mais de tempo para regular o açúcar no sangue depois de uma refeição cheia de carboidratos. Além disso, a capacidade do corpo de produzir e responder à insulina despencou cerca de 30%. Em questão de dias, metabolismos que eram perfeitos começaram a imitar os de pessoas pré-diabéticas. É mole? Então, o ponto crucial é o seguinte: não dormir de 7 a 9 horas provoca um colapso em vários sistemas do corpo ao mesmo tempo. As consequências diretas incluem pré-diabetes e diabetes tipo 2. A pressão arterial sobe demais e dormir menos de 6 horas por noite chega a triplicar o risco de doenças cardíacas em adultos de meia idade. Isso sem falar na bagunça total dos hormônios que controlam o nosso apetite, o que acelera absurdamente o ganho de peso, além de aumentar de forma drástica os riscos de depressão e ansiedade severa. É um verdadeiro efeito dominó. Juntando todos esses dados, a gente vê um quadro muito claro. Quando se muda experimentalmente o ciclo de 8 para 4 horas, os marcadores biológicos simplesmente desabam. A tolerância à glicose fica totalmente prejudicada, a resposta à insulina cai, e olha essa última linha. O cortisol, que é o famoso hormônio do estresse que normalmente deveria baixar de noite, fica cronicamente alto. Resumindo a ópera, a privação crônica de sono altera os hormônios num nível que imita o estágio inicial de um envelhecimento avançado e de doenças crônicas. E detalhe, tudo isso em um corpo que era jovem e saudável. Ponto 5. Recuperando o sono restaurador. Vamos avançar e ver como tudo isso nos leva a uma solução prática. Porque a ciência não serve só para dar mais notícias, né? Ela também entrega o passo a passo exato para a gente recuperar a estrutura do nosso sono. Felizmente, nunca é tarde demais para reprogramar esses padrões. As recomendações dos neurocientistas formam um protocolo direto. Passo 1. Consistência absoluta. Ir para a cama e acordar no mesmo horário todos os dias, até de fim de semana. Isso amarra de vez o ritmo circadiano. Passo 2. Temperatura. O corpo precisa esfriar para entrar no sono profundo, então manter o quarto em torno de 18 graus Celsius é o esquema ideal. Passo 3. A escuridão estimula a melatonina, então abaixar as luzes e banir qualquer tela do quarto 1 horinha antes de deitar é vital. E por fim, cortar a cafeína no início da tarde e esquecer o álcool como sedativo. Isso garante que quando o sono vier, o ciclo de limpeza linfática funcione sem nenhum obstáculo.
E tem mais uma tática de ouro para quem costuma brigar com a insônia. Ficar na cama, rolando de um lado para o outro por horas, acaba treinando o cérebro a associar a cama com a ansiedade de estar acordado. O protocolo correto é simplesmente levantar. A orientação é ir para outro cômodo com pouquinha luz e fazer uma atividade relaxante e analógica. Vale ler um livro, algo bem calmo, até que a exaustão tome conta de verdade. Só aí, e somente aí, é que se deve voltar para a cama. Com todas essas evidências na mesa, a lavagem de neurotoxinas, as falhas cognitivas catastróficas, os riscos metabólicos e os colapsos emocionais, a gente precisa muito confrontar essa cultura de privação de sono que foi tão normalizada na nossa rotina. A pergunta que fica para a reflexão de todos nós hoje é bem simples. Considerando o altíssimo preço biológico, será que aquela atividade noturna, aquele episódio a mais de série ou trabalho até mais tarde, realmente compensam comprometer a base de toda a saúde física e mental? Analisando essas informações de perto, fica bem claro que o sono é o melhor suporte vital que a biologia nos deu. Priorizar o descanso é absolutamente essencial. E é com essa reflexão que a gente encerra a nossa explicação de hoje.